Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 2 de abril de 2021 e o vídeo de hoje tem a intenção de responder a pergunta que o nosso querido inscrito aqui no canal, Guilherme Lopes, fez. Mas antes eu vou dar um recado rápido. Se você não sabe, nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias. Quando eu não posto uma devocional às 5 horas da manhã, é porque no decorrer do dia algum outro vídeo vai entrar no ar. Por isso eu já te peço que você se inscreva no nosso canal, que você acione o sininho para ser alertado todas as vezes que nós postarmos vídeos novos e também não se esqueça de curtir e compartilhar ao máximo esse vídeo. Vamos lá para a pergunta do Guilherme. Um cristão reformado, tipo presbiteriano, batista, etc., se vier a casar com uma mulher pentecostal da Igreja Assembleia de Deus, caracteriza julgo desigual? Primeiro ponto que nós temos que ficar atentos aqui é não fazer generalizações. Guilherme, quando você falou de um cristão reformado, tipo presbiteriano, batista, etc., a gente tem que ficar esperto, porque não é porque a pessoa é presbiteriana ou batista ou de outra denominação que ela é reformada. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja reformada. Mas você também tem Igreja Presbiteriana Renovada, que tem linha pentecostal. Igrejas batistas, você também vai ter algumas reformadas, porém você também vai ter outras de linha mais pentecostal, outras de linha mais liberal e assim por diante. Então cuidado com generalizações. Depois, quando você falou vier a casar com uma mulher pentecostal, o pentecostalismo ele também é muito abrangente. Então, dentro do pentecostalismo você vai ter aí diversas correntes. Como você especificou aqui a Igreja Assembleia de Deus, que também ela tem muita ramificação, a gente vai tentar ser o mais geral possível também, beleza? Então vamos lá. Primeiro, você falou se é julgo desigual. Primeiro ponto é entender o que é julgo. Julgo, ele é uma peça de madeira que você coloca no lombo ali dos bois para ajudar no serviço agrícola, vamos dizer assim. Então você precisava arar uma terra, você coloca lá 2 bois, coloca o jugo em cima do pescoço deles e põe eles para fazer o serviço. Acontece que se você tem 2 bois e um é velho, cansado, magro, menor do que o outro, você vai criar um desequilíbrio. E quando você cria um desequilíbrio, você vai causar problemas. Por isso que lá em Deuteronômio, você vai encontrar isso lá na sua Bíblia, no capítulo 22, versículo 10, na Nova Versão Internacional, vai dizer o seguinte: não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo, porque você vai causar um desequilíbrio. Quando Paulo cita esse versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ao orientar a igreja de Corinto contra os falsos mestres, ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ele está citando esse versículo de Deuteronômio dizendo para não nos colocarmos em julgo desigual, porque vai causar um desequilíbrio. Esse julgo desigual é um acordo que nós não podemos fazer com os incrédulos, que é uma associação íntima. Então a gente não pode confundir com relações do cotidiano. Ah, eu vou no mercado, eu não vou comprar porque o dono do mercado é um pagão, é um ateu, é um budista, é um espírita, é qualquer coisa, ele não é crente, eu não vou fazer acordo com ele. Não é assim. O julgo desigual ele está relacionado a uma relação íntima. E você quer associação mais íntima do que no casamento? Por isso que a gente aplica esse versículo de Paulo também à relação de casamento, muito embora a aplicação original era relacionada aos falsos mestres que estavam entrando na igreja e ensinando doutrinas erradas. Vamos ver o que diz a Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos símbolos de fé utilizados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu vou tomar ela como exemplo porque é uma igreja reformada, e já respondendo à pergunta do Guilherme. Lá no capítulo 24, que trata do matrimônio e do divórcio, no item 3, vai dizer assim: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis,
papistas, ou seja, da Igreja Católica Romana, ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se a julgo desigual por meio do casamento com os que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Primeiro ponto, ele fala o seguinte: os que professam a verdadeira religião. Quem são aqueles que professam a verdadeira religião? Você tem 3 pontos que caracterizam a igreja verdadeira de Cristo: pregação fiel da palavra, aplicação correta dos sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia, e a disciplina eclesiástica. Esses 3 pontos são fundamentais. Então, não posso dizer que só a minha igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é a igreja que professa a verdadeira religião. Não. Tem outras igrejas fiéis aí de outras denominações. Aí, o segundo ponto, nessa mesma questão de Westminster, lá no final, que ele vai dizer: os que são notoriamente ímpios em suas vidas e tal. Porque você também não adianta falar que você é membro de determinada igreja, mas a sua vida é toda de cabeça para baixo. Ou seja, você frequenta uma igreja, porém você não é convertido. Isso acontece. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso também. Continuando, vamos falar um pouco a respeito do que está lá na Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Você pode encontrar isso aí pela internet, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, foi publicado pela CPAD. Lá na página 13 vai dizer assim: o que cremos. E quando você vai ver o que creem, logo não vou ler tudo, né, porque é muita coisa, mas ele começa dizendo assim: nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Depois, cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, se referindo à Trindade. Depois, no item 3, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e assim por diante. Creem no Espírito Santo, e assim vai. Creem na salvação pela fé, e aí tem mais aqui um monte de itens. Então, são 16 itens. Então você percebe que pela declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, eles não divergem das igrejas reformadas nas questões básicas da fé. O problema seria você pegar alguém que se diz cristão que não cresce na Trindade, que não cresce na salvação pela fé, que não cresce em Jesus Cristo como o único Senhor, que não cresce na inspiração da Bíblia. Aí você estaria arrumando um problema. Mas pela declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, os pontos principais ou essenciais ou basilares, por assim dizer, estão de acordo com as igrejas reformadas. Então, Guilherme, respondendo a sua pergunta, você, não sei se é, mas sendo você reformado e se casar com uma moça da Igreja Assembleia de Deus, será que é julgo desigual? E eu respondo: não, só que não a princípio. É claro que se ela é da Igreja Assembleia de Deus, como já tinha dito, mas não é uma convertida, é uma ímpia, aí sim é julgo desigual. Eu acho que deu para entender essa questão aí, certo? A minha esposa mesmo, eu casei com ela, ela é oriunda da Igreja Assembleia de Deus. Hoje, ela frequenta comigo a Igreja Presbiteriana do Brasil. E é importante nós deixarmos claros o motivo pelo qual nós não podemos nos colocar em julgo desigual com os ímpios. Como eu já falei, vai causar um desequilíbrio. E no caso do casamento, o casamento ele não é para ser um conflito. Pelo contrário, é para ser uma associação onde há auxílio mútuo, onde há união, onde há fidelidade e onde os cônjuges não vivem em pé de guerra. Você casar com alguém que professa uma fé totalmente diferente da sua ou que não tem fé nenhuma, você com certeza vai arrumar confusão. Isso vai ser problema para você, ou para outra pessoa, ou para os filhos, ou para os pais, ou para a família inteira. Por isso, não coloque-se em julgo desigual com os incrédulos. Um forte abraço e até a próxima.